Você já viu uma semente de mostarda? Eu vou te mostrar. Aqui eu tenho algumas. Jesus disse: se você tem a fé de uma semente de mostarda, você pode mover montanhas e tudo é possível. Eu ouvi isso quando criança, e eu realmente acreditei. A pergunta é: no que você acredita? Você acredita que você é merecedor de felicidade? Você acredita que a felicidade, o sucesso, a abundância, o conforto, a satisfação, a paz, a alegria, o amor, são parte de seu direito de nascença? Você acredita nisso? Ou acredita em outra coisa? Porque você manifestará a vida que você acredita. Ao superar os desafios, você deve parar e se perguntar: qual é o próximo passo correto? Não pense em tudo o que tem que fazer. Qual é o próximo passo correto? E dê esse passo correto. E o seguinte passo correto. Não se deixe sobrecarregar por isso, porque você sabe que sua vida é maior do que esse momento. Você sabe que você não é definido pelo que alguém diga. Se alguém diz que é um fracasso, porque o fracasso está aí para te mostrar outro caminho. Nada em minha vida foi sorte. Nada. Foi muitas graças, muitas bênçãos, muita ordem divina. Mas eu não acredito na sorte. Para mim a sorte é preparação. Usar a oportunidade em um momento. Não existe a sorte se você não estiver preparado para mudar esse momento de oportunidade. E depois, o que tenho a dizer em minha defesa é que foi minha mão guiada por outra mão, e uma força mais grande do que eu, tenho sido preparada de formas que eu nem sequer sabia que estava sendo preparada. E o certo é que para mim, para cada pessoa, cada pequeno detalhe que tenha passado em sua vida, há sucedido para preparar-te para o momento que vinha. Não tem que ser seus próprios erros. Por como ia fazer, ou porque deveria fazer. Porque quem nunca ha cometido horrores em sua vida? Quando penso no que fazia em meus 20, e tonta que era. E como entregava todo o meu poder a homens que não zelavam pro meu bem-estar. Mas eu não guardo rancor deles, tão pouco porque me dei conta que foi eu que os entreguei o poder. Porque não sabia o que era melhor. Mas agora sim. Sei que não tenho que voltar a fazer isso. É uma das lições mais poderosas que podemos aprender. Eu sempre digo que todo o tempo o seu verdadeiro trabalho é encontrar qual é a base do seu poder. E trabalhar no alinhamento de sua personalidade, de seus talentos que pode dar, e a razão por que está aqui. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. É trabalhar em você mesma e completar a você mesma e manter esse vaso cheio, manter esse vaso completo. Antes eu tinha medo disso. Sentia medo. Especialmente das pessoas que diziam: ah, só pensa em ti mesma. Só pensa em ti mesma. E agora eu aceito e eu considero um elogio que só penso em mim mesma, porque só quando penso em mim mesma estou completa. Meu vaso transborda e tenho muito, tanto para oferecer e tanto para dar, e não tenho medo de honrar eu mesma, sabem? É milagroso se você pensar bem. Eu disse ao meu time: bem, não importa, porque a cada temporada sai algo novo, um show de entrevistas aqui e ali, 2, 3, mais, saíram como 100 desde que começamos. Mas sempre eu sentia que devemos melhorar no jogo, e a maneira como você melhora é não se preocupar com a situação de outra pessoa, porque você não pode controlar essa situação, você não pode controlar a outra pessoa. Você só pode controlar a si mesma. Então, assim é como um carro, a energia que você dá para olhar para trás e ver onde os outros estão, te tira energia, e se eles estão perto você fica com medo. Então eu sempre falei para minha equipe não desperdiçar sua energia na corrida olhando para os outros, para ver para onde eles estão indo, ou o que eles fazem. Não é sobre eles. É sobre o que você pode fazer. Você tem que correr o melhor que você pode, você tem que dar o melhor que você tem, o melhor de você. Para você. Minha avó era empregada doméstica, ela não aprendeu mais do que isso, a única expectativa que ela tinha para mim, era de que um dia eu seria empregada doméstica, e ela até me disse para encontrar bons brancos, bem ela quis dizer, alguém que não falasse mal de mim, alguém que me permitisse levar comida para casa, que seria bom para mim e que me tratasse com um certo padrão de dignidade e respeito. Isso era o que minha avó sonhava para mim, mas eu tinha outro sonho e outro mais que isso.
Eu tinha uma crença em mente, e lembro quando a vi pendurando as roupas no varal um dia, e ela me disse que, você tem que me ver e aprender a fazer isso, porque um dia você vai ter que fazer isso. E dentro de mim eu sabia que essa não seria minha vida, eu não sabia como, mas eu geralmente sentia isso dentro de mim, intuição e instinto que me dizia que essa não seria minha vida e como eu sentia isso e estava conectada a isso e lembro-me que foi um momento muito tranquilo, houve silêncio e eu fiquei parada e olhei para ela, posso vê-la agora mesmo, com os prendedores em sua boca, e colocando-os no varal, e o frio e a unidade saindo de seus lábios, e eu sabia que essa não seria minha vida. Eu sabia que não teria que ficar pendurando roupas em um varal em um quintal. Eu tinha 4 ou 5 anos, e essa crença de que essa não seria minha vida foi o que me segurou durante os longos dias. Não importava nada. Eu acreditava que tinha algo maior e melhor para mim. Eu sempre entendi que não havia diferença entre mim e o público, no momento eu poderia ter sapatos melhores, mas no centro, o centro era o que importava é que somos iguais, e você sabe como eu sabia disso? Porque todos estamos procurando o mesmo. Estamos aqui nesta escola incrível e sairão pelo mundo e buscar algo baseado no que acreditam, ser seus talentos, suas habilidades, podem ser seus dons, mas estão procurando a mesma coisa, todos querem realizar a mais verdadeira expressão de si mesmos como ser humano, é isso que buscamos, a mais verdadeira expressão de nós mesmos, e quando entendo isso, eu acho que se você trabalha em uma confeitaria e é onde você quer estar e talvez seja isso que você sempre quis fazer, bake country para pessoas ou bolos para eles ou oferecer seu dom, então isso é para você. E não há diferença entre você e eu, exceto que é sua plataforma, que é seu show diário. Assim que entendi isso, me ajudou a alcançar a todos, chegar a todos, e não há como não, porque isso é o que eu realmente sinto. Muitas pessoas não sabem seu propósito. E se você não conhece seu propósito, seu objetivo imediato é descobrir o que é, porque se você não sabe, você está apenas andando por aí, então no momento em que descobrir o que você deve fazer, mais pronto você pode começar a trabalhar nisso. Minha vida se alimenta do meu ser, e o ser alimenta do ser, então eu venho de um lugar centrado, venho de um lugar focado, venho da compaixão, essa é minha natureza, venho de uma vontade de entender e ser entendida, e eu venho querendo conectar com o segredo desse show por 25 anos, é que as pessoas se podem ver em mim, em todo o mundo elas podem se ver em mim. E conforme eu me tornei cada vez mais bem-sucedida financeiramente, o que foi uma grande surpresa, eu fiquei tipo, oh meu Deus! Isso é emocionante. Eu tive mais de 30 mil quando eu cheguei aos 30, então eu percebi que atravessei todo o processo porque eu sou muito centrada em mim mesma. Ainda que eu pudesse ter mais sapatos, os meus pés ficaram no chão, mesmo com sapatos melhores, estes são muito bons para que eu pudesse manter o foco, mesmo que comprasse mais sapatos eu conseguia entender o que realmente era, porque eu estava centrada, eu estava fazendo, e continuo até hoje, faço um trabalho de consciência, trabalho para manter-me desperta. Querida, linda morena, e eu uso a palavra linda, porque eu sei que nunca usaria essa palavra, para te descrever, olho em seus olhos e vejo em você minha luz e minha esperança, nesta foto você está prestes a completar 20 anos, posando fora da emissora de televisão, onde foi recentemente contratada como repórter, você parece calma, você parece feliz, mas eu sei o quão assustada você está, se eu poderia te dizer algo, seria relaxa-te, vai ficar muito bem. No primeiro dia de aula, eu estava na sala de aula, eu tinha cerca de 6 anos, eu não fui para a escola antes dos 6 anos, e morava com minha avó, mas ela me ensinou a ler a história da Bíblia, então assim que eu entrei na sala de aula, conhecendo Nicodemos, Ananias, Misael e Azarias. Eu podia pronunciar esses nomes e eu sentia que estava pregando para minha professora do jardim de infância, e eu pensaria, quem é essa menina? Bem, eu nunca estive em um ambiente em que me fizeram sentir inferior, eu sempre me senti foi que eu era a menina melhor da sala de aula, e como nunca estive em uma posição em que me senti menos do que, menos que alguém, não cresci sentindo isso. E o resto da história é, o que importa é o que você acredita. Sabe, eu sempre digo, quando faço a sessão, chamada Lições de Vida, que a chave fundamental para o sucesso é o que você acredita que é verdade para você. Não o que você quer, não o que você deseja, mas o que você acredita. Você sabe que pode dizer, quero ser a pessoa mais bem-sucedida desse mundo. Mas se você acredita que há um teto que te custará trabalho para atravessar, então o teto definitivamente te condicionará. E a coisa mais linda e grandiosa da minha vida é que eu nunca deixei ser rotulada dentro do que os outros pensam sobre mim. Espero que tenha gostado dos vídeos postados aqui no canal Fé e Lei da Atração.
E se você quiser aprofundar mais nas verdades de Deus e nas leis da mente, deixarei aqui na descrição do vídeo o link dos livros, do Bob Proctor, Você Nasceu Rico. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E o link do livro de Oprah Winfrey. Deixarei também o link do vídeo. Do método fácil, prático e rápido que irá programar sua mente para prosperar para que nunca mais falte dinheiro para você. Contribua com o crescimento do nosso canal. Se inscreva. Deixe seu like e compartilhe. Gratidão por assistir. Te desejo paz, amor, alegria, prosperidade e muito sucesso. Deus te abençoe.